Boa noite, 8 horas e 57 minutos, dia 12 de outubro, dia da criança, né? Bom, o tema hoje é sobre roda da vida. O que seria esse tema? O que é roda da vida? É isso que eu vou explicar para vocês já já. Então, essa transmissão eu estou fazendo ao mesmo tempo no Instagram e aqui no Facebook. E o tema de hoje tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, com as situações que a gente está vivendo. Já tem algum tempo que eu estou falando sobre isso aqui, principalmente agora nesse início de mês de outubro. No mês passado eu falei muito sobre o Setembro Amarelo, e esse mês eu estou mais voltado para essa área aqui de mercado de trabalho, empregabilidade, né? E esse mês de outubro a gente está vendo algumas situações que estão acontecendo no mercado de trabalho, com as mulheres, com rede de televisão mandando muita gente embora, jornalismo, toda uma readequação aí do mercado de trabalho. Então, esse mês eu estou focando mais nisso. Isso tem muito a ver com relação essa roda da vida que a gente vai falar, o que eu vou conversar com vocês agora. Na mitologia grega existia uma figura, né? Umas figuras que eram as moiras. O que eram as moiras? Eram as deusas do destino, né? Elas que teciam o fio da vida das pessoas. E elas teciam esse fio da vida num tear que era chamado Roda da Fortuna, né? Ou Roda da Vida. Então elas teciam, então conforme o comprimento desse fio era o tamanho da vida que o ser humano, né, teria. E elas também tinham uma influência muito grande também na existência dos imortais. Por que eu estou falando isso? Isso tem muito a ver a, com as transições que a vida nos traz, né? Como uma roda gigante. Nós sentamos num determinado banquinho ali e essa roda ela vai subir, vai chegar num ápice e ela começa a descer. Então ela sobe, desce. É um pouco da nossa vida. Nós teremos momentos assim que estaremos numa situação mais difícil, mais complicada, iniciando alguma coisa, iniciando uma atividade, iniciando um, um novo negócio, ou iniciando alguma fase nova da vida. Então essa roda começa a subir. E nós vamos elevando, vamos melhorando, vamos aprendendo, vamos entendendo, vamos compreendendo esse processo. E aí, quando a gente menos vê, a gente chega ao ápice, né? Ao topo dessa roda da vida. E eu, depois, constantemente, como é normal, ela vai fazer o seu período de descendência. Nós não ficamos sempre no topo. A roda da vida ela é mutante, né? Ela é uma constante. Então, precisamos entender esse processo para compreender o que acontece no nosso dia a dia, na nossa vida, com as coisas com quem a gente vai convivendo, com as pessoas que a gente vai convivendo, e principalmente tentando entender essas mudanças que a vida nos traz. Então, isso tem muito a ver com a roda da vida, essas nossas mudanças. Estamos preparados para esse período de transformação, de descendência, né? Quando as coisas vão se tornando mais complicadas e difíceis, parece que nós temos que recomeçar tudo de novo. Estamos preparados para isso? A gente está preparado para enfrentar essas dificuldades? E esse é o ponto, né? O ponto como é que a gente está lidando com a adversidade, com as dificuldades que a vida normalmente nos traz, como as situações nos trazem. E evidentemente que essa questão profissional, de carreira e tudo isso, vai pesar muito, porque como é que eu vou manter o meu equilíbrio, vou manter a minha parte pessoal equilibrada, quando me falta coisas básicas, essenciais,
para a vida humana, né? Para o dia a dia nosso. Então, nós precisamos entender como é que está esse processo, como é que a gente pode lidar com essa adversidade, com essa situação, às vezes caótica, que acaba influenciando a nossa vida. E é esse o tema de hoje, né? Nós vamos conversar sobre isso. E eu também estou com um projeto, né, de começar a fazer um workshop, um treinamento, uma conversa mesmo com as pessoas para poder, de alguma forma, auxiliá-los a entender como é que elas estão nesse processo aí, né? E da sua vida profissional, pessoal, emocional, para encontrar uma nova rota, um ponto de equilíbrio que ela possa desempenhar novas atividades, novas funções. Para isso, eu vou utilizar a questão da inteligência espiritual, deixando claro que a inteligência espiritual não é algo que tem a ver com religião, mas é um outro conceito novo, né, sobre inteligência, sobre como é que a gente lida com as dificuldades, como a gente lida com as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Nos anos 80, o psicólogo Howard Gardner ele cria a teoria das inteligências múltiplas, né? Então, que é a inteligência linguística, musical, lógica, emocional, etc. E nessa mesma época aí, os cientistas reconfiguraram a questão do QI, né? Colocando o QI como uma inteligência racional, dando o nome de inteligência racional, e também como um medidor de inteligência do indivíduo, mas já indo bem claro para essa inteligência racional, entrando nessa concepção do Gardner. Nos anos 90, e agora a gente está vendo aí vários cursos aí nessa área de inteligência emocional, o Daniel Goleman, né, ele cria o conceito da inteligência emocional. Então, que ele identificou que o ser humano tem um lado racional e emocional, sendo capaz de desenvolver a empatia, motivação, relacionamento com as outras pessoas, gratidão, entre outras habilidades. Então, aí temos anos 80 e anos 90. E agora, recentemente, uma psicóloga, Dana Zohar, né, e outros estudiosos aí dos Estados Unidos, da Europa e do mundo, chegaram aí a um novo conceito de inteligência, que é o conceito da vida, da inteligência espiritual. Né? O que seria esse conceito de vida de inteligência espiritual? É como é que nós lidamos com o nosso equilíbrio emocional, com as situações que acontecem no dia a dia, mas de uma forma mais diferenciada. Por exemplo, sendo mais solícito, sendo mais amigo, mais companheiro, mais preocupado com o outro, procurando desenvolver, sabe, o bem-estar com as outras pessoas, tentando entender o que pode ser feito para melhorar a vida do outro. Então, a inteligência espiritual é uma inteligência mais voltada ao bem-estar, né? Ao bem-estar do outro e de si próprio, através de uma nova concepção. Então, ela coloca assim, né, que essa descoberta foi possível, pois estudiosos identificaram no cérebro humano uma área denominada ponto de Deus, responsável pelas experiências espirituais e a busca por significado e valores para a vida, uma vez que a vida pessoal é capaz, a vida isso tem a ver muito com valores, né? Os valores da vida. Uma vez que a pessoa é capaz de desenvolver tal parte do cérebro, também desenvolve o perdão, a sensibilidade, compaixão, criatividade, entre as outras habilidades. Então está na hora da gente começar a desenvolver uma nova visão de mundo, né? Uma nova visão de relacionamento, de convivência com as pessoas. E, ao mesmo tempo, a gente precisa tentar entender
por que a gente se maltrata tanto, né? Por que a gente tem uma dificuldade enorme de se cuidar, de se fazer bem? Normalmente a gente tem uma dificuldade enorme. E, por incrível que pareça, é na questão do trabalho, na questão profissional, que a gente vê assim, como as pessoas não investem na sua melhora profissional, na sua capacitação de relacionamento, de convivência com as pessoas. Muitas vezes a gente fica olhando as coisas somente pelo lado do ganho, né? Do ganho material, de estar com um emprego, estar recebendo, e esquece outros detalhes, que é o detalhe de convivência. Como é que está a sua convivência? Como é que está o seu preparo? Como é que está a sua capacidade de se adaptar às mudanças de vida, né? A sua capacidade de se adaptar às adversidades que a vida te traz. E aí que vai entrar essa soma dessas três inteligências. Essa inteligência racional, essa inteligência emocional e essa inteligência espiritual. Então, a gente precisa começar a questionar isso, né? O que está acontecendo no dia a dia, na minha vida, porque eu não estou, muitas vezes, empenhado em melhorar o meu rendimento, as minhas relações e o meu convívio. Nós estamos tendo aí casos assim grotescos, né? De pessoas famosas, de pessoas com uma vida profissional pré-estabelecida, mas que foi agregando tanta gente embaixo dos seus ganhos, né? Que aquilo que ele ganha é mais para sustentar muitas vezes outras pessoas. E agora que a situação fica difícil, que ele perde uma fonte de renda, ele começa a ver como é que eu vou fazer isso. Então, muitas vezes cria uma dependência econômica, financeira e emocional das outras pessoas. Ele acaba se tornando um servidor de outras pessoas, não permitindo de alguma forma que aquela pessoa cresça, evolua e viva por seus próprios meios. Isso é um outro equívoco muito grande que a gente tem, de acreditar que eu tenho que dar sustento para pessoas próximas da minha família, sem motivá-las a crescer, a estudar, a trabalhar, né? A ter o seu próprio caminho, a sua individualidade, a sua independência pessoal. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que isso é uma dificuldade muito grande para algumas pessoas. Isso tem muito a ver com essa falta de inteligência espiritual e emocional, né? E também racional. Então, eu preciso criar um equilíbrio, eu preciso entender como é que eu posso utilizar os meus conhecimentos, eu posso utilizar a minha capacidade de relacionamento, de convívio, para gerar bem-estar, mas com independência para as pessoas que estão em volta de mim. E como é que eu posso manter né, a minha independência pessoal, a minha vida, me sentir bem, me sentir realizado, e sem ter um peso nas costas, muitas vezes, de ter que sustentar muitas pessoas. E as pessoas estão apavoradas, com medo, porque elas criaram um tal nível de dependência, né, um tal nível sabe, de falta de colaboração interna, onde só um provém, só um trabalha, só um paga as contas, que agora que as situações estão complicando, eu não estou sabendo lidar com isso. Então, tudo isso a gente precisa começar a aprender a lidar com isso, precisa aprender a trabalhar com isso. Como é que eu posso fazer para ter uma vida mais harmônica? Como é que eu posso me tornar um empreendedor mais efetivo? Porque também não adianta você criar negócio, está acontecendo muito isso, a pessoa está saindo do seu emprego, às vezes pedindo a conta ou sendo demitido, pega a sua indenização e vai montar um pequeno negócio. Mas vai montar um pequeno negócio sem a mínima noção, apenas copiando alguém que já montou algo semelhante e deu certo. Mas isso não significa
sempre vai dar certo para todo mundo. Né? Você precisa ter formação, você precisa ter conhecimento, saber o que é fluxo de caixa, saber o que é prolabore, saber como é que você vai trabalhar esse, esse rendimento, esse lucro, porque senão fica difícil você se manter, né, também como empreendedor. Então é uma fase que a gente precisa estar ligado, né, trabalhando. A gente tem que pensar o seguinte: a gente tem que viver um pouquinho como formiga, não como cigarra, né? Por que como formiga e não como cigarra? A formiga na fábula, ela trabalhava para que no inverno ela tivesse como se manter, né? Como poder se manter nas suas atividades, no seu trabalho, tudo isso. E o que a gente percebe hoje são pessoas que ah, estão sem condições até mesmo de se manter, né? De manter o seu trabalho, de manter a sua família. Por quê? Porque não investiram em conhecimento, em informação, não tiveram a ousadia de sair da zona de conforto e criar uma jornada nova para a própria vida. Então, tudo isso vai criando situações complicadas, né? Deixa eu aceitar aqui meu celular, senão ele vai cair. Pronto, vai cair esse negócio. Então eu preciso aprender a gerir esses negócios, eu preciso aprender a lidar com isso. Por isso, a ideia, né, da gente fazer um encontro, eu estou organizando isso, para conversar sobre o mercado de trabalho, sobre inteligência emocional, inteligência espiritual, inteligência racional e como utilizar isso para o nosso bem-estar, para o nosso desenvolvimento, para a nossa manutenção, para o nosso crescimento profissional. Está muito difícil desse jeito, né? As pessoas estão vivendo muito na base do só por hoje, né? Não estão se planejando, não estão preparando, não estão entendendo como é que as coisas vão acontecer. Ao mesmo tempo, gente, querendo ou não, né, a gente está ainda numa fase muito obscura, né? que é essa que é essa pandemia ainda que está rolando no mundo e que a gente precisa se proteger, precisa se cuidar, precisa entender melhor e as pessoas estão se largando. Então isso mostra também como é que a gente muitas vezes tem uma relação é, é, bem ruim com a gente, né? Bem destrutiva com a gente mesmo. Eu preciso ter uma relação produtiva comigo. Eu preciso olhar para mim e entender aonde eu quero chegar, como eu quero chegar, né? Como é que a minha vida é, o que minha vida pode se tornar daqui a 2, 3 anos, 4 anos. Eu preciso ter esse tipo de planejamento, eu preciso entender isso. E aí que entra a questão da roda da vida, né? Essa roda da vida. É observar em que nível, né, em que fase dessa roda a minha vida está. Se ela está no momento de ascensão ou está no momento de descida, né? Então, se ela está subindo, eu tenho que estar preparado, né, para essa subida. Porque também, se eu não tiver, eu caio muito fácil. E é o que a gente está vendo ultimamente aí, a quantidade de gente, de pessoas estabelecidas, pessoas que tinham a sua vida bem tranquilas, bem calmas profissionalmente, bem resolvidas, caindo em situações banais, situações de relacionamento, de convívio, denúncias, que vão tirando delas o sossego. Então eu preciso estar sempre muito atento, eu tenho que estar sempre observando, analisando, né? Fazendo uma análise da minha própria vida. Tá ali, sabe, eu preciso estar meditando, ouvir minha intuição, ouvir a minha parte emocional, usar a minha razão. Em que momento eu uso cada uma delas? Em que momento eu uso a minha inteligência racional, a minha inteligência emocional e minha inteligência espiritual? Eu preciso entender isso, né? Hoje é uma noite de feriado, né, dia 12. E muitas pessoas estão voltando, né, do feriado aí prolongado que começou na sexta-feira. Então muitas pessoas, por exemplo, que não estão hoje participando da live, assistindo essa live.
mas que amanhã estarão. Né? Mas o importante é o compromisso que você estabelece com você mesmo, independente de qualquer coisa, de cumprir o teu compromisso. Então a gente precisa ter princípios, valores, compromisso com as nossas atividades, com aquilo que a gente se propõe a fazer, para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível, para que as coisas se realizem da melhor maneira possível. A gente precisa encontrar sempre alternativas. Então, é isso que a gente precisa colocar na cabeça. Eu preciso olhar a minha roda da vida, lembrar, como eu disse no início, daquelas flores que tecem o nosso fio de existência, quanto tempo, qual o tamanho desse fio, mas esse fio pode ser rompido a qualquer momento quando eu não cuido da minha vida emocional, minha vida espiritual, minha vida racional, meus pensamentos, minhas atitudes, o que eu estou fazendo por mim, o que eu estou fazendo pelos outros, né? Quais as consequências da minha ação e reação. Tudo isso a gente precisa estar se organizando, planejando e pensando. Né? Então, eu preciso, sempre que possível, é, encontrar caminhos novos, encontrar soluções novas para problemas comuns, problemas do dia a dia. E é assim que a gente vai aprendendo, trabalhando e se encontrando. Então, uma preocupação que eu já, desde esse início de, de isolamento, pandemia, tudo, eu sempre tive essa preocupação, que é do cuidado com a nossa vida mental, né? Com a nossa qualidade de vida mental, emocional. Porque isso pode gerar grandes dificuldades. E é isso que a gente, que eu e outras pessoas estamos procurando fazer, ajudar dentro da nossa capacidade, do nosso conhecimento, para que as pessoas tenham uma melhor condição de vida, de existência. Então vamos pensar um pouco nisso. Então esse projeto que eu tenho aí, que eu mandei algumas mensagens, vou continuar mandando. Vou pedir um certo retorno de quem estiver interessado, para que a gente comece a fazer esse trabalho online de orientação de profissional, mas não só de carreira, mas orientação de vida. Vamos trabalhar ali como é que é a tua vida emocional, a tua vida racional, a tua vida espiritual, como é que é a sua inteligência também nesses três campos, e como é que a gente pode auxiliar, ajudar você a encontrar uma melhor qualidade de vida. E eu também, isso também ajuda a gente que trabalha com isso também a se conhecer, a fazer um trabalho mais efetivo, mais elaborado e se tornar uma pessoa também melhor. É esse o nosso objetivo, é essa o pensamento que a gente está trabalhando e que através das lives a gente está conversando. Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Na quinta-feira, como eu faço sempre, às 9 horas, vai ter o Evangelho no Lar, que eu vou fazer aqui, como sempre faço. E na sexta-feira, eu vou estar na AEC, Associação Kardecista, aqui de Itacoaxetuba, fazendo uma palestra também às 7h30. Aí depois eu vou passar o link, né, porque vai ser ao vivo pelo YouTube. Queria agradecer a você que assistiu, que participou dessa live. Espero contar com você outras vezes. Espero contar também com você que vai ver depois esse vídeo gravado. E vamos mudar um pouquinho o pensamento, vamos trabalhar para que a gente tenha uma qualidade de vida, uma qualidade profissional, uma qualidade de existência mais satisfatória, né? Mais tranquila, mais gostosa. É esse o nosso objetivo, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.